Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, né? Quem fala é quem? Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? De volta aqui nessa noite de sábado, nesse sabadão, para a gente trocar uma ideia, falar um pouco mais do meu, do seu, do nosso Fluminense. Uma informação aí também trazida pelo Thiago Ferreira da Hora do Flu. Tomara que, né, ainda vai ser avaliado ainda amanhã, mas tomara que com essa nova avaliação de amanhã dê tudo certo. Mas é uma notícia, é uma informação um pouco preocupante para a torcida tricolor, né? Vamos falar um pouquinho do Fábio, vamos falar um pouquinho do Castilho, vamos falar um pouquinho da dupla Acosta-Savarino e vamos ver aí qual pode ser o time para amanhã, esse jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, perdão. Mas, vamos lá, quero a tua inscrição. Dá essa força pro amigo aí, se inscreve no canal, deixa o teu like aí, deixa o teu joinha aí, que incentiva mais o trabalho do amigo, incentiva o YouTube ver que o trabalho do amigo está sendo recomendado por várias pessoas. Dá essa forcinha aí, não vai te custar nada, é só clicar no joinha, clicar na inscrição, né? O amigo está começando o trabalho, mas eu dependo da tua força, né? Do teu comparecimento vendo os meus trabalhos, da tua ajuda. Deixa o teu like, ative o sininho para as notificações, compartilha esse vídeo aí e deixa o teu comentário. Deixa a tua opinião sobre o que você está achando do Fluminense nesse início de temporada. Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação, vamos para alguma informação e um bate-papo sobre como está se comportando o time nesse início de campeonato, nesse início de temporada, né? Infelizmente, deixamos, né, com o técnico Zubeldia, deixamos 2 títulos já para trás, aonde 2 títulos perdidos contra rivais do nosso estado, rivais que moram ao lado. Semifinal da Copa do Brasil no ano passado, saímos para o Vasco nos pênaltis. Poderíamos ter sido campeão da Copa do Brasil? Poderíamos. Fizemos um jogo muito abaixo pelo time que tínhamos, pelo time que o Vasco tinha e continua tendo. O nosso time tecnicamente era muito melhor, ficamos muito abaixo e conseguimos, por demérito do nosso time, ser desclassificado pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil do ano passado. Poderíamos ter sido campeão. Decisão foi no Maracanã contra o Corinthians, poderíamos tranquilamente ter sido campeão. Esse ano, novamente, um jogo em que estava nas nossas mãos, em que o Flamengo não demonstrou em hora alguma que queria sair do jogo vencedor. E nós, o Fluminense, novamente, por demérito do próprio time e talvez um pouco de ousadia do técnico Zubeldia, parece que não quiseram ganhar a partida nos 90 minutos. Um jogo totalmente a favor para se ganhar durante os 90 minutos. Mais um título perdido. Mas além desses 2 tropeços, nada de terra arrasada. Por quê? Porque o time está se comportando bem. No entanto, que é você, meu amigo tricolor, acompanhar as mídias convencionais que estão cada vez mais
destacando o Fluminense como um time sólido, um time bem postado, um time taticamente e tecnicamente muito bem postado no seu campo. Sendo cogitado, vamos falar um pouco sobre isso também, do nosso grande goleiro Fábio, sendo cogitado pela mídia convencional a ser convocado à seleção brasileira no auge dos seus 45 anos. Para vocês verem, meus amigos, como está se comportando o Fluminense do técnico Zubeldia. Estamos na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, né? Com 10 pontos, junto com o Palmeiras e o São Paulo com 13 pontos. Temos, meus amigos, temos agora 4 jogos dentro do Maracanã. 4 jogos começando amanhã. Atlético Paranaense, às 16 horas no estádio do Maracanã. Na quarta-feira temos o Vasco, às 21h30 no Maracanã. Vasco é mandante, mas será no Maracanã. No sábado teremos o Atlético Mineiro, às 18h30, também no estádio do Maracanã. E no dia 1º de abril, teremos o Corinthians também no estádio do Maracanã, com um horário a ser definido ainda. Então, meus amigos, estamos com 10 pontos, junto com o Palmeiras, junto o São Paulo com 13. São Paulo amanhã vai encarar o Bragantino. E nós vamos encarar o Atlético Paranaense dentro dos nossos domínios. Podemos chegar a 13 pontos. Ainda temos mais 3 partidas, 12 pontos sendo disputados, com adversários como São Paulo e Palmeiras tendo que sair para jogar fora. E nós temos 4 jogos em casa. Temos condições de chegar à liderança do campeonato? Temos plenas condições. Basta o time apresentar dentro do gramado o que está colocado à tabela. 4 jogos em casa, na sua casa, na minha casa, mando eu. Então, no Maracanã, quem tem que mandar é o Fluminense, não é ninguém. Concorda comigo, torcedor? Concorda comigo, meu amigo? Na sua casa manda você, na minha casa mando eu. Então, no Maracanã, quem manda é o Fluminense. Amanhã, contra o Atlético Paranaense, tem que ter vitória. Contra o Vasco, Maracanã, tem que ter vitória. Contra o Atlético Mineiro, Maracanã, tem que ter vitória. E contra o Corinthians, tem que ter vitória. Porque o Fluminense joga nos seus domínios. E se isso acontecer, 12 pontos, chegaremos a 22 pontos, com certeza estaremos na liderança do campeonato. Porque Palmeiras e São Paulo, será que vão fazer 12 pontos nesses 4 jogos? Temos também o Flamengo, que está com 7 pontos, mas tem um jogo a menos, e se ganhar, iguala a nós, com 10 pontos. Tem o Bahia, que está com um jogo a menos, tem 8 pontos, mas o Bahia amanhã também, o Flamengo hoje encara o Botafogo, e o Bahia amanhã encara o Inter fora. 2 jogos difíceis. Mas temos plenas condições de alcançarmos a liderança do campeonato. Pode até ser amanhã. Com o tropeço do São Paulo, com o tropeço do Palmeiras e uma vitória nossa. Pode até ser amanhã. Mas aí eu digo a você, sobre o campeonato, será que o Fluminense tem condições de chegar ao título brasileiro? Quero saber a sua opinião. O Fluminense tem condições de chegar ao título brasileiro? Ainda mais agora, depois que veio
6 contratações agora nessa janela do começo do ano. O Fluminense se reforçou e confesso a vocês, os 6 reforços que vieram não tem o que contestar a nenhum dos 6. É claro, o centroavante não era o que esperávamos, né, o Boanga, mas naquele imbróglio todo, fomos para cima do Hulk, também não deu certo, e em cima da hora, no apagar das luzes ou fechada a janela, o Fluminense conseguiu o Rodrigo Castilho. Não é aquele centroavante que esperávamos, mas é um bom jogador. Então, das 6 contratações desse início de temporada, 6 contratações boas. Dessas 6 contratações, uma tem que ser titular e já foi no último jogo e não pode sair mais, que é Savarino. Meus amigos, o que ele mudou, o estilo do time jogar nesse último jogo contra o Remo, né? Que jogávamos com Serna, John Kennedy e Canóbio. E aí entrou o Savarino no lugar do Serna. O que esse time melhorou taticamente, o que esse time teve de desenvoltura, principalmente ali no meio-campo, ali, naquelas trocas ali entre Savarino e Acosta, que, por sinal, os baixinhos, né? O time dos baixinhos ali se comportou muito bem. Os dois se comportaram muito bem e eu cravo para vocês, o Savarino não pode sair mais desse time. Se o Zubeldia quer ter resultados, quer ter variação de jogo durante a partida, ele não pode mais tirar o Savarino desse time. Porque o que esse cara deu de dinâmica no último jogo tá de brincadeira. Os 2 gols passaram pelos seus pés. Começo de jogada, desenvoltura daqui e dali. Esse cara não pode sair mais. E aí, esse aí não pode sair. O centroavante entrou, né, 20 minutos de jogo, muitos amigos aí, tricolores aí, criticando o Rodrigo Castilho. Confesso a vocês que pelo pouco tempo que ele teve com a bola, um jogador que chegou agora, um jogador que nem conhece a movimentação dos seus companheiros, confesso, meus amigos, que vai dar trabalho aos adversários. Uma coisa que eu notei nesse jogador: o Fluminense não ganha uma primeira bola no ataque. Ele conseguiu ganhar 2 das 2 disputadas. Ele conseguiu ganhar 2 de 2 disputadas. Um jogador que está chegando agora, jogou 20 minutos e eu estou ouvindo críticas dizendo já que o cara é um bagre. Ouvi muitos se falarem a respeito do Lúcio Acosta. Esse baixinho, franzino, muito pequenininho, não vai aguentar o futebol brasileiro. Olha o que o garotinho está jogando. Então, meus amigos, temos que ter muito cuidado com as análises e as jogadores que estão vindo de fora. Vocês lembram quanto tempo levou aquele jogador que está lá no Palmeiras para se adaptar ao futebol brasileiro e ao Fluminense, o traidor? Vocês lembram de quanto tempo ele levou para se adaptar ao futebol brasileiro? E foi considerado
o melhor jogador da América do Sul, um dos melhores na Copa, no Mundial de Clubes. Vocês estão lembrados quanto tempo ele levou para se adaptar ao futebol brasileiro? Então, temos que ter muito cuidado, muita cautela a analisar jogadores que estão chegando agora. Eu acho que esse jogador vai dar caldo. Acho que é um jogador diferenciado, um jogador que o Fluminense precisava no teu ataque, um jogador que sabe fazer uma parede, que sabe disputar uma bola de cabeça, sabe cabecear. Acho muito proveitoso esse jogador. E aí, meus amigos, temos o James, foi contratado, assim, né? A saída do Thiago Silva, o James veio não na mesma altura, mas para repor a saída do zagueiro, né? Que até então, até hoje ainda é cogitado na seleção brasileira, por ser, claro, um excepcional zagueiro. James hoje é o nosso melhor zagueiro. Inclusive, né, uma informação, como eu falei no começo do vídeo, trazida pelo Thiago Ferreira, de que o James não participou dos treinamentos desse sábado, né? Porque está com uma virose. E provavelmente, né, vai ser reavaliado nesse domingo para saber se terá ou não condições de enfrentar o Atlético Paranaense. É uma dúvida. É uma dor de cabeça para a gente, porque é o nosso melhor zagueiro. É o que está segurando um pouco do Freitas. Se bem que, contra o Remo, o Freitas teve uma atuação muito boa. Inclusive, todos os jogadores tiveram atuações muito boas. E essa notícia nos deixa um pouco, né, assim, com uma pulga atrás da orelha, com medo. Quem será que vai entrar? Se o James não tiver condições, né? Porque na última partida, o Guga estava com os mesmos sintomas, né? E foi retirado do banco de reservas. Não foi relacionado nem para o banco de reservas. Viajou, mas não foi relacionado para o banco. Inclusive, no desembarque, ele estava de máscara. Então, o Guga no último jogo, agora o James apresentando esse estado viral aí. Vamos ver se terá condições de jogar amanhã. Tomara que tenha. Mas se não tiver, será que ele vai fazer a estreia do Milan? Ou será que entra o Ignacio na zaga? Provavelmente, né? Deve ser o Ignacio. E, meus amigos, assim, com relação aos reforços que chegaram, e a gente querendo o Arana, a gente querendo o Milan, a gente querendo o Castilho logo de cara, assim, a impressão que eu tenho, né, como torcedor, é que o Zubeldia vai colocar esses jogadores aos poucos. Não vai chegar aí, Freitas está mal, como estavam criticando o Freitas, tirar o Freitas e colocar ele. Não. Ele vai esperar a oportunidade que o Freitas estiver mal. O Freitas está pendurado com 2 cartões amarelos. Aí o Freitas vai, toma o 3º cartão. Aí ele vai e coloca o Milan. Se o Milan for bem, ele pode continuar. Se não for, ele volta com o Freitas. Isso é o meu entendimento, né, sobre o que o Zubeldia está achando desse time. E ele, como ele já colocou o Savarino em algumas outras partidas, a partir dessa última partida, ele viu que essa é a oportunidade dele colocar o Savarino em campo e não tirar mais. Esse é um jogador que, das contratações, tem que ser titular. Hoje, sim. Talvez o Arana entre, porque o René está jogando, aí vai falar que tirou o René, bota no banco para aquele controle de carga e bota o Arana para dar um pouco de ritmo de jogo. Quem sabe?
Rodrigo Castilho, eu creio que o John Kennedy vai ser titular, principalmente depois da última partida, em que fez gol, né? Jogou muito bem, fez parede, né? Chutou uma bola em que o goleiro fez uma grande defesa. Creio que, como eu acabei de falar, ele vai colocando os reforços aos poucos. Ele não vai chegar e tirar o John Kennedy e colocar o Castilho. Ele não vai tirar o René e colocar o Arana. Ele não vai tirar o Freitas e colocar o Milan. Não. Ele vai colocar aos poucos, gradativamente, cada jogador, né? Porque ele já tem um time dele em mente. E aí, meus amigos, é esse o Fluminense que queremos. Queremos um Fluminense vencedor, com espírito vencedor. E né? Esses 4 jogos é tudo que o torcedor tricolor espera que o Fluminense faça. 4 vitórias para alavancar esse time e se isolar na liderança do campeonato. E é claro, né? Como se falam, criar aquela gordurinha, porque, claro, o campeonato é muito longo, é muito traiçoeiro, você tem tropeços, mas os tropeços, você tem aquela gordurinha para dar aquela baixada, mas você ainda continua mantendo a sua média, o seu nível. E o que falar agora do fenômeno Fábio? Não posso esquecer, não posso deixar de falar desse cara. Como eu falei no vídeo anterior, a mídia convencional está falando muito, e esse cara vem há mais ou menos 3 temporadas agarrando no mesmo nível. E o porquê que esse cara não tem vaga na seleção? Hoje, teria que ser convocado entre os 3. Teria que ser convocado à seleção. E, na minha opinião, no Brasil não tem goleiro melhor que o Fábio, agarrando mais que o Fábio, e ele é muito exigido, tá? Ele é bem exigido, e quando é exigido, ele faz o que faz, principalmente as únicas 2 oportunidades que o Remo teve na última partida foram 2 grandes defesas do Fábio. E não é por ser tricolor, não, mas eu até acredito que ele está melhor que o Alisson, que é o titular. Mas aí, deixa o teu comentário. Eu quero ouvir o teu comentário sobre o que você espera desse Fluminense aí. Você acredita que o Fábio tem vaga na seleção? Já que vai parar, ele pode ir. Se continuasse o Campeonato Brasileiro, aí não. A gente perdeu o nosso grande ídolo, nosso grande goleirão. Mas eu, na minha opinião, não sendo clubista, não é porque sou tricolor, na minha opinião, ele está até melhor fisicamente, tecnicamente, que o Alisson. Mas é claro, né, que se por acaso for convocado, nem irá entrar em campo. Mas já é alguma coisa, já é um reconhecimento. Se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa os sininhos, compartilha esse vídeo aí, deixa o teu comentário. Quero ouvir a tua opinião. Se inscreve no canal para ficar legal.